Glória a Deus. Vamos aproveitar, alguns irmãos já estão sobre os pés, convido os demais que assim o façam também. Vamos abrir a nossa Bíblia, hoje no capítulo de número 8 da Epístola aos Hebreus. Chegamos hoje ao capítulo de número 8, cuja proposta é meditarmos sobre a aliança superior. A epígrafe do capítulo 8 diz: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Eu vou ler a partir do versículo de número 8 ao 13 e depois os irmãos já cientes que nós vamos usar todo o texto e nós vamos fazendo a leitura expositiva, os irmãos acompanhando. Mas para este momento, a partir do versículo 8: porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Podeis assentar, irmãos. Não deixe sua Bíblia fechada, deixe a sua Bíblia aberta. Deus seja louvado pela vida de cada irmão que, com esforço e dedicação, qual eu reconheço, tem estado conosco a cada terça-feira. Faço menção também de muitos, até mesmo membros da nossa congregação, do campo, de outros lugares, que têm acompanhado a nossa transmissão, nosso vídeo, aliás, da nossa série de estudo da Epístola aos Hebreus. Que Deus abençoe também aqueles que estão usando de forma sábia esta ferramenta da internet para edificarem as suas vidas e se alimentarem da salutar palavra do Senhor. Irmãos, os irmãos já estão conscientes, mas nunca é demais relembrar que para se compreender uma carta, aliás, qualquer outro livro da Bíblia, mas especialmente uma carta, nós não teríamos êxito se nós removêssemos o texto do seu contexto. Só faz sentido o texto que nós lemos ou analisando, estudando à luz de todo o contexto. O capítulo 8, ele faz sentido naturalmente dentro do contexto amplo da Epístola aos Hebreus e dentro de um contexto menor, o qual começamos a ver na semana passada, o que eu disse aos irmãos, que seria uma série de 4 capítulos, uma nova sessão dentro desta epístola, ao qual o autor se dedicaria a demonstrar, por evidências históricas, teológicas, doutrinárias, etc., primeiro, no capítulo 7, que Jesus possui um sacerdócio superior. Hoje, no capítulo 8, veremos
que o autor se dedica a demonstrar que a aliança da qual o Senhor Jesus é sacerdote é também uma aliança superior. Permitindo Deus, as próximas 2 semanas, no capítulo 9, veremos sobre o santuário superior e finalmente o capítulo 10, o sacrifício superior. Por que da aliança superior? Na semana passada nós vimos que, dada a mudança do sacerdote, foi necessário que houvesse antes a mudança da lei. Para que houvesse a mudança do sacerdote, que fosse não segundo a ordem levítica, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque, o qual alia, além da função sacerdotal, também a função real, sendo sacerdote e rei, necessário era que primeiro se mudasse a lei, o concerto, a aliança. Então hoje nós veremos sob que aliança, sob que concerto, sob que lei Jesus é o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, melhor dizendo. Sob quais condições ele exerce o seu ofício de sumo sacerdote. Então, lembrando também, dentro do contexto geral, que o objetivo do autor é deixar claro, evidente, cristalino para os seus leitores, os hebreus, que a decisão que eles tomaram de entregarem a vida a Jesus, confiando nele e o reconhecendo como único e suficiente Salvador, sem dúvida foi a melhor de todas as decisões. E pensar em retornar para a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo concerto, debaixo das antigas leis, sob os antigos sacerdotes, seria o pior dos equívocos, a pior e a mais ignorante das decisões que eles poderiam tomar. E o autor, imbuído de um desejo de deixar ainda mais firmados e convictos desta decisão seus leitores, ele vem então ao longo de todos esses capítulos demonstrando a superioridade de Cristo. E agora, após ter falado no capítulo 7 da superioridade do sacerdócio de Cristo, o capítulo 8 ele começa exatamente de onde parou. Então vejamos o versículo 1, que é um ponto de continuidade, quando ele diz assim: ora, a suma do que temos dito é que, ou seja, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, em resumo, o que eu estou querendo falar em poucas palavras, o que eu estou querendo vos transmitir de forma objetiva, a suma, o bojo, o coração, o cerne de tudo aquilo que eu tenho até agora exposto é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então observe, ele já diz aqui, que tudo que ele vem dizendo, tudo que ele vem apresentando, os argumentos que ele vem trazendo aos seus leitores, aqueles que receberam esta carta, e naturalmente nós, a igreja, na sequência, mas ele diz que tudo que ele fez foi para chegar neste ponto, a suma, o cerne, o coração, o objetivo central. A ideia dele era trazer todos os seus leitores a esta conclusão. Qual ela? Que nós temos um sumo sacerdote, e um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Isso daqui é o confronto, irmão, mais impactante que ele poderia produzir aos seus leitores hebreus que querem retroceder, voltar e estar debaixo de uma aliança que exigiria sacerdotes que exerciam seu ofício de acordo com aquela aliança, sacerdotes levíticos, descendentes da família de Arão, os sumos sacerdotes, pecadores, falhos,
que precisavam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, antes de fazê-lo em benefício da nação, homens que não tinham a condição e o poder de produzir comunhão verdadeira entre a nação e Deus. E ele está dizendo: vocês querem retornar a esta aliança, sendo que nós temos. O que ele está dizendo é: você vai abrir mão do que tem para voltar a algo que é infinitamente inferior, insignificante, se for comparar com aquilo que se tem. Aquilo que se abriu mão é insignificante, mas alguém está sendo iludido, enganado e até mesmo cogitando voltar àquilo que tinha. Mas para voltar àquilo que tinha, primeiro tem que abrir mão daquilo que recebeu. E ele está dizendo: vocês vão abrir mão do sumo sacerdote que temos, e ele é tal, como ele diz, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Irmão, seria de fato uma ignorância, seria um equívoco, um erro, impossível de nós aqui medirmos, mensurar, trocar aquilo que eles estavam recebendo por aquilo que eles tinham até então aberto mão. Mas o capítulo 8, a proposta é falar da aliança superior. E nesta noite eu quero também fazer como o autor, demonstrar as razões pelas quais esta aliança, a nova aliança, por que ela é superior, por que a nova aliança é melhor, por que ela produz resultados melhores do que a antiga aliança, por que ela é mais espiritual do que a antiga aliança, por que ela é mais sublime do que a antiga aliança. E eu quero começar exatamente por onde ele começou. E ele começou dizendo que a nova aliança é melhor, porque dentro desta nova aliança, ou nas condições propostas por esta nova aliança, é necessário ter um sacerdote que se adeque a esta nova aliança, porque os sacerdotes levíticos ministravam de acordo com a velha aliança. Para estabelecer a nova, tem que ter um outro sacerdote. Nós vimos na semana passada a relação invertida. Para ter um outro sacerdote, necessário se faz que mude a lei. E agora nós vamos falar da lei, da nova aliança. E uma vez que se estabelece a nova aliança, tem que se estabelecer sacerdote de acordo com a nova aliança. O que eu estou tentando fazer com você, te conduzir por uma linha de raciocínio, fazer com que você caminhe junto comigo nesta construção do pensamento, é para que você entenda que, primeiro, a nova aliança é superior, porque ela é ministrada por um sumo sacerdote superior. A superioridade da nova aliança, ela começa a ser observada porque quem ministra sob a nova aliança é um sumo sacerdote superior. E como é que ele começa? Irmãos, acima de todas as coisas, o que eu quero que vocês compreendam, o meu objetivo principal é fazer-lhes entender de uma vez por todas que debaixo da nova aliança nós temos um sumo sacerdote, e ele não encontra uma palavra, um adjetivo para qualificar. Ele usa a mesma expressão que usa João quando vai falar da sublimidade, da grandeza, da imensidão do amor de Deus pelo pecador. Quando diz Deus amou o mundo, qual é o adjetivo? Não tem. De tal maneira, não tem um adjetivo. De maneira tal. Isto fala da imensidão, da grandeza. E agora é usado o termo, nós temos um sumo sacerdote tal. Faltam palavras para dar adjetivo ao sumo sacerdote, mas ele diz assim: ele é tal que, primeiro, está assentado. Parece algo assim tão trivial, tão banal.
está assentado, mas não é trivial, não é banal, não é sem motivo, não é por acaso que aqui está. A ideia que se tem de sacerdote são homens em plena atividade, são homens que trabalham de forma ininterrupta. Quando eu falo trabalho de forma ininterrupta, estou falando dentro do seu serviço, do seu ofício sacerdotal. O templo era algo, eu vou usar um termo assim, frenético, ou seja, dá a ideia de uma movimentação muito grande. Sacrifícios não paravam de ocorrer, tinha que se trocar o tempo todo o azeite que mantinha acesa a luz do candelabro, todos os dias tinham que se trocar o pão, todos os dias tinha que se remover as cinzas do altar, do holocausto, para que o fogo permanecesse aceso no altar e não viesse a se apagar. Da mesma forma deveria ser tratado o altar do incenso. Era aquela continuidade de atividades, era aquela sequência de repetição. Para quê? Para que a religião funcionasse, não podia parar. Haviam turnos, quando um deixava o seu turno, o outro pegava, o outro largava, o outro pegava. Era como quem trabalha em turno, não pode faltar. Se o outro atrasar, o que está no seu turno não sai, enquanto o outro não chega. Por quê? Porque o trabalho aqui não para. O fogo tem que estar aceso continuamente, as lâmpadas têm que estar acesas, o pão na mesa do pão da proposição não pode envelhecer, tem que ser substituído, as cinzas do altar têm que ser removidas, a espivitadeira para cortar o pavio que fumega e colocar azeite novo. Irmão, era uma dinâmica imparável, vou usar o termo aqui, imparável. E aí o autor diz assim: nós temos um sumo sacerdote que está sentado. Está sentado. Mas como assim está sentado? Os sumos sacerdotes não paravam, porque o seu trabalho eram tão imperfeitos que eles precisavam repetir. Oferecia sacrifício, era imperfeito, tinha que oferecer de novo, tinha que oferecer mais uma vez, e outra vez, e mais uma vez. Mas quando ele fala de Jesus, ele está dizendo assim: o seu serviço foi feito de uma vez por todas, não há mais nada a ser feito. Ele se assentou, ele completou a obra, ele consumou o seu ofício, ele completou a sua tarefa. Quando ele diz o nosso sumo sacerdote está sentado, ele não está dizendo que Jesus é um acomodado, ele não está dizendo que Jesus é um ocioso, ele não está dizendo que Jesus é um preguiçoso. É exatamente o contrário. Ele está dizendo: ele já acabou a obra que tinha que ser realizada, ele já consumou a sua tarefa, ele já concluiu o seu ofício. E onde ele está agora? Agora ele está assentado. Isto fala da consumação da obra. Então isso é superior, porque enquanto a antiga aliança, os sacrifícios não paravam, e o fato de não parar, repito, implica imperfeição, e por isso a necessidade da repetição. O sacrifício que o Senhor Jesus oferece é superior, de maneira que ele precisa oferecê-lo uma única vez e depois se assentou. Em segundo lugar, ele se assenta numa dimensão superior, num ambiente superior, em um nível superior. Aonde é que ele está assentado? Nos céus. É mais sublime, é superior, é mais elevado. Aonde ele está? Ele não está descansando na terra, ele completou a obra na terra, agora ele está assentado nos céus. E em que posição ele está assentado? À destra, à direita. À direita de quê? Do trono. Do trono de quem? Da majestade. Ou seja, o que ele está dizendo? Que Jesus, como sumo sacerdote, consumou a obra, terminou, concluiu, subiu ao céu e agora está sentado no trono. Ou seja, ele não é apenas sacerdote, ele também é rei. Ele não apenas intercede, mas ele governa, ele reina, ele está no trono. Nós temos um sumo sacerdote
imortal, que já se assentou, completou a obra, já está no céu, o lugar mais sublime, e está no trono, à destra da majestade. Vai trocar esse sumo sacerdote por quem, irmão? Em segundo lugar, a nova aliança é superior. Em primeiro, porque ela é ministrada por um sumo sacerdote superior. Nós já sabíamos disso. Em segundo lugar, porque ela é ministrada em um santuário superior. Olha na sua Bíblia o versículo de número 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual quem fundou? Senhor. E não? Ora, se há verdadeiro, há, eu não vou dizer falso, não é falso. A comparação aqui não é verdadeiro e falso, é original e réplica. É original e a réplica. Jesus ministra no original, no verdadeiro, e os demais sacerdotes ministravam na réplica, na cópia autenticada, mas não era o original, não era o verdadeiro, era a réplica. Irmão Márcio, do que o senhor está falando, afinal de contas? Vamos entender isso aqui bem, olhando um pouco mais para a construção da réplica. Quando foi dada? O verdadeiro está dito aqui. Quem foi que o fundou? O Senhor. Foi Ele que o estabeleceu, foi Ele que o edificou. Ele é o arquiteto, Ele é o construtor. Mas já a réplica, Ele deu ordem ao homem. E quando isso aconteceu? Vamos lá no livro do Êxodo, capítulo de número 25. Livro do Êxodo, capítulo de número 25. Versículo 8, versículos 8 e 9, melhor dizendo, nós vamos caminhar aqui por vários versículos. Aqui está quando Deus dá a Moisés a ordem para a construção do tabernáculo, a orientação para que o tabernáculo fosse construído, e eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Eu vou ler vários textos que vão dar aos irmãos a ideia exata da preocupação de Deus em relação à construção da réplica. Observe aqui o versículo 8: me farão um santuário na terra, e habitarei no meio deles, no meio do povo. Versículo 9, olha o que ele está dizendo a Moisés: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo. Deus vai mostrar a Moisés um modelo, e Moisés vai ter que fazer o que? Olha, tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vá lá no versículo 40, por favor. Diácono Tiago está nos ajudando aí, né? Muito obrigado. Vá lá conosco, versículo 40. Olha o que Deus diz a Moisés: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Eu vou mostrar vários textos ainda a seguir, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo. Deus leva Moisés ao Monte Sinai. Lá Moisés fica por 40 dias e 40 noites. Deus então vai se revelar a ele, e dentre muitas revelações que Deus dará a Moisés, por exemplo, a lei, as tábuas, os mandamentos, Deus vai dar a Moisés a orientação acerca da construção, da confecção de um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É um santuário móvel, é um templo móvel, é um templo que pode ser armado e desarmado. Por que isso? O povo estava em peregrinação, estava em marcha pelo deserto em direção à terra prometida. Então, no meio da marcha, eles teriam um templo móvel, armável, desarmável. Este é o tabernáculo. Mas não é porque vai armar, desarmar, montar, desmontar que vai ser de qualquer maneira. Deus vai dar a Moisés uma visão. Que visão? A visão do verdadeiro santuário, a visão do verdadeiro tabernáculo, o celeste, o feito pela mão de Deus. Moisés vai contemplar
o santuário celestial, aonde Deus habita. E Deus vai dizer: Moisés, faça na terra exatamente igual este que eu estou te mostrando no céu, porque aqui no céu eu habito neste santuário. Se você fizer na terra exatamente igual o que está no céu, eu habitarei também no meio do povo. Para Deus se manifestar, pega isso aí, irmão, para Deus se manifestar no meio do povo na terra, a terra tem que ter um ambiente que se assemelhe ao ambiente do céu. Se nós fizermos aqui na terra como é feito no céu, então Deus diz: aqui eu sou bem-vindo, aqui eu estou em casa. É como no céu, então aqui eu posso me manifestar. E isso é tão sério. E me farão um santuário, e então eu habitarei no meio deles. Vamos ver aí a sequência das orientações. Capítulo 26. É bom você ir acompanhando na sua Bíblia. Faz um xizinho, marca, pinta, para depois você ver com calma. Aqui é o versículo 30. Eu vou indo ao final de cada capítulo, que é quando ele encerra. Os capítulos vão dando a orientação dos utensílios, mas Deus encerra cada sequência dizendo: então levantarás o tabernáculo como? Conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos ao capítulo 27. No capítulo 27, por favor, versículo 8. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farás. Está falando dos utensílios. Vamos lá no finalzinho agora, capítulo 39, versículos 42 e 43. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que o tinham feito, como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus deu capacidade a dois homens, Bezaleel e Oliabe. Estes, cheios do Espírito de Deus, foram capacitados para construir o tabernáculo, para fazer toda a obra de acordo com o modelo que Deus deu a Moisés. Era como uma maquete. E Moisés então passou para esses homens cheios do Espírito de sabedoria de Deus e construíram. Quando foi concluído, Moisés vem inspecionar. Era Moisés quem tinha observado, visto, contemplado o modelo que Deus lhe deu. Então quando Moisés olha, ele confirma: está exatamente conforme o Senhor me mostrou. E aí então capítulo 40, vamos lá no versículo 16, 40, 16. E fê-lo Moisés, vamos do tabernáculo, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Versículo 19. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. 21. E levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. 23. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. 25. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. 27. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. 29. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. O 32, agora vamos do 32 ao 34. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. O 33, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra, tudo de acordo com o Senhor mostrou. Resultado 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Por que é que a glória do Senhor desceu? Porque Deus observou que tudo foi feito exatamente como o Senhor ordenara a Moisés.
a cópia, a réplica estava perfeitamente igual ao modelo que Deus mostrou a Moisés no monte. Então agora os sacerdotes terrenos tinham um santuário terreno para poderem ministrar. Mas voltando lá à epístola aos Hebreus, o autor está dizendo assim: mas o nosso sumo sacerdote, ele é ministro não da cópia, não da réplica, ele é ministro do verdadeiro, ele é ministro daquele a qual o Senhor fundou e não o homem. Jesus nunca entrou no Santo dos Santos do templo terreno. Ele não podia, ele não era da tribo de Levi. Ele não tinha acesso, ele tinha acesso ao pátio do templo. Ele não tinha acesso ao lugar santo. Ele não tinha acesso ao lugar santo dos santos. Ele não podia adentrar ao templo, ao santuário terreno. Nós vamos ver isso aqui na sequência. Olha aí o versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele, falando de Jesus, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra de que coisas? Celestiais. Sombra das celestiais. Os sacerdotes terrenos ministravam no santuário terreno, que era cópia, que na verdade não passavam de sombras das coisas celestiais. Porque é que a aliança sob a qual estamos, ela é superior. Primeiro, porque o nosso sumo sacerdote é superior. Segundo, porque o santuário aonde é ministrado de acordo com esta aliança também é um santuário superior. E por que ele é superior? Porque ele é o verdadeiro, ele é o celeste, ele é aquele que foi feito pelo próprio Deus e não pelo homem. Irmão, você quer ver uma coisa? Talvez você vá ouvir agora algo que você nunca ouviu, mas você vai raciocinar comigo e vai chegar à mesma conclusão. Os irmãos sabem o que aconteceu com a Arca da Aliança quando Jerusalém foi invadida, derrubada, destruída, tomada, saqueada pelos babilônios no ano 587, 586 a.C. Os irmãos sabem o que aconteceu com os utensílios do templo? Eles foram todos saqueados, eles foram levados. Nabucodonosor levou embora. Você já leu o livro de Daniel? Quando Belsazar, o rei da Babilônia, vai agora tomar vinho nos vasos sagrados que foram trazidos do templo, e por causa desta profanação, desta abominação, é que a mão de Deus aparece na parede e lhe dá a sentença: Mene, Mene, Tekel e Parsim, pesado foste na balança e foste achado em falta, o teu reino vai ser arrancado de ti e dado na mão de outro reino, os medos e os persas. Por quê? Porque ele estava profanando os utensílios que foram arrancados do templo e levados para Jerusalém. Muito tempo depois, quando os medos e os persas, sob a liderança de Dário, Ciro, permite o retorno dos judeus, e o templo vai ser reedificado, vai ser reconstruído, mas a Arca da Aliança, ela não é refeita, não havia autorização. Deus proibiu fazer uma réplica dela, não havia outra Arca da Aliança. Então o que é que tinha por trás daquele véu que dividia o lugar santo dos santos? Não tinha absolutamente nada. Por que é importante você saber isso? Porque os homens na época de Jesus, eles eram líderes de uma religião fingida, hipócrita, mentirosa. Fingiam que entravam no lugar santíssimo e tinham contato com o símbolo da presença de Deus, quando na verdade não havia absolutamente nada naquele lugar. É por isso que quando Jesus morre na cruz, um fenômeno extraordinário acontece. O véu do templo, o que acontece com ele? Se rasgou de alto a baixo. Aí você já ouviu alguém dizer, talvez já tenha dito, talvez já tenha até cantado, embora não haja nenhum respaldo na Bíblia, absolutamente nenhum versículo na Bíblia que diga que o véu se rasgou
para que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos, terreno. Jesus não morreu para nos dar acesso a Santo dos Santos, terreno, porque ali não tem nada. Ficou assustado, né? Você nunca leu que a morte de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho? Não é o mesmo, agora é um novo. Não é morto, não é de fingimento, não é de hipocrisia, não é de mentira, não é de fachada, é vivo. Se Jesus abriu o caminho, Jesus não entrou no Santo dos Santos terreno, Ele entrou no Santo dos Santos celestial. E para onde é que nós estamos indo, irmão? Nós não entraremos em Santo dos Santos terreno, haja visto que não passa de réplica, e pior ainda, sequer existe mais. Já foi derribado de novo no ano 70 da nossa era. Não tem mais templo, não tem mais pátio, não tem mais lugar santo, não tem Santo dos Santos na terra, mas o nosso sumo sacerdote está no verdadeiro, está no celestial, e é de lá que ele ministra a nosso favor, e é para lá que ele vai nos levar. Se você quer o terreno, fique com ele todo para você. A parte que me compete eu te entrego também. O meu negócio é o celestial. O meu negócio é o celestial. É para onde o meu sacerdote foi, o segundo a ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá, rei e sacerdote, novo e vivo caminho, a destra da majestade. É para lá que ele foi, é para lá que a igreja irá. O véu do templo se rasga para manifestar a hipocrisia, a mentira da religião pautada na antiga aliança que estava acabando ali. Era pá de cal na antiga aliança, era o sepultamento definitivo da antiga aliança, e ali na cruz está sendo estabelecida a nova aliança. Quem olhava para o Santo dos Santos terreno, eu estou sendo enganado esse tempo todo na antiga aliança. Quem olhava para a cruz, via aquele que estava dizendo para o ladrão: é hoje que você inaugura comigo um novo e vivo caminho, é hoje que você vai comigo para o paraíso. Quer para aquele de lá da mentira, da hipocrisia, da fachada, lá não tem nada, mas se você vir comigo, hoje inauguraremos um novo e vivo caminho. Hoje a porta do céu se abre. Amém. Aleluia. A nova aliança é superior, porque é ministrada por um sumo sacerdote superior. A nova aliança é superior, pois ela é ministrada em um santuário superior. A nova aliança é superior, porque ela está fundamentada em promessas superiores. Aliança é acordo. Aliança é promessa feita sobre as partes ou pelas partes, acordo entre as partes, é um testamento, é um contrato, é uma aliança. Havia os contratos da antiga aliança, existem os contratos, acordos da nova aliança, e essas promessas, elas são superiores. A nova aliança, ela é superior, pois, repito, está fundamentada em promessas superiores. Vamos ver aí do versículo 6 em diante. O texto de hoje é mais curto. Nós vamos ver aí os últimos versículos. A partir do 6 ao 13, vai justamente mostrar a superioridade das promessas da nova aliança. Quais são essas promessas? Primeira promessa, nós vamos vê-las aí. No 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Está falando de Jesus, o ministério dele mais excelente, mediador de um melhor concerto, que está confirmado em... Olha aí, ministério mais excelente, mediador, melhor concerto, confirmado por melhores promessas. Quais são essas promessas?
Vamos aí, eu vou listar para vocês 4, o tempo vai me permitir falar 4. A primeira promessa, versículos 7, 8 e 9, a promessa da graça de Deus. É a primeira promessa, sob a qual a nova aliança está fundamentada. Graça. Alguém já ouviu falar sobre graça aqui? Deus está nos inundando da graça, né, irmão? Então, estamos literalmente sendo agraciados. Versículo 7. Porque se aquele primeiro, falando da primeira aliança, o primeiro concerto, está no masculino porque está se referindo a concerto. Se aquele primeiro, se ele fora irrepreensível, se ele fosse perfeito, se ele fosse bom, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Se o primeiro resolvesse, se a lei resolvesse, se aquele testamento, aquela aliança resolvesse, para que necessidade do segundo? Não haveria. 8. Porque repreendendo-os, falando do povo que estava debaixo daquela aliança, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Promessa. A primeira promessa, Deus: eu estabelecerei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu estabelecerei um novo concerto. Versículo 9: não segundo o concerto que fiz com seus pais. Primeiro concerto, lá no monte, com os antepassados, sob o mediador chamado Moisés, que depois ungiu a Arão como sumo sacerdote, e este recebeu o ofício sobre toda a sua casa e descendência. Ali foi firmado, mas Deus está falando: eu vou fazer um novo, não segundo aquele que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ele está dizendo assim: eu fiz um concerto com seus pais, na ocasião em que eu os tomei pelas mãos e tirei do Egito, mas eles não foram capazes de permanecer no meu concerto. Eles não foram capazes de cumprir todas as regras que foram estabelecidas. Eles não foram capazes de andar em conformidade com a lei que nós acordamos ali, porque o próprio povo, quando Moisés subiu o monte, e Deus através de Moisés convidou o povo para vir ter comunhão com Deus, mas o povo olhou o monte fumegava, o monte tremia, fumaça, fogo, e o povo com medo disse: não, nós não nos aproximaremos do monte, nós não nos achegaremos para perto do Senhor. Mas o povo disse as seguintes palavras a Moisés: fala tu com Deus, e tudo que Deus nos mandar, isto faremos. É como se ele está dando a procuração a Moisés, é um acordo. Ele está dizendo: leva a Deus em nosso nome a procuração, a nossa parte do acordo. Nós aqui estamos nos comprometendo, tudo que o Senhor nos mandar, isso faremos. E aí, o povo cumpriu o acordo, sim ou não? Sim ou não? Aí Deus diz: eles não foram capazes de cumprir a aliança, o concerto que fizeram comigo. E aí que eu não atentei para eles, e aí que eu não fui propício a eles, e aí que eu não continuei junto com eles, porque eles prevaricaram e quebraram a aliança. Mas ele está dizendo assim: mas virá dias em que eu farei uma nova aliança, e esta nova aliança não estará baseada naquilo que eles são capazes de fazer por mim, mas naquilo que o meu filho há de fazer por eles. Esta nova aliança não está firmada na justiça deles, que é como trapo de imundícia, mas na justiça que o meu filho transferirá para a vida deles. Então eu os receberei. Esta nova aliança não está firmada em atos de justiça dos homens, mas nos atos de justiça do Filho de Deus. Graça, graça.
Como foi pregado, não é porque eu posso, porque eu tenho, porque eu faço, porque na verdade não posso, não tenho e nem faço, mas estou escorado naquele que tudo pode, tudo tem e tudo faz. E eu me valho da graça, eu me beneficio da misericórdia, eu me escudo na benevolência dele e sou aceito diante de Deus, não pelo que eu faço, mas pelo que ele fez por mim, e eu simplesmente recebo, porque compreendo que não sou capaz, reconheço que não tenho condições, confesso as minhas fraquezas, fragilidades e fracassos, mas eu confio naquele que é todo poderoso, a minha fé está depositada nele. Se eu chegar até o céu, sei que não é por minha causa, é por causa do sacrifício dele. Portanto, glória a ele, louvores ao nome dele, adore nesta noite a ele. Na velha aliança, os hebreus foram deixados por seus erros, por seus pecados. Na nova aliança, os homens são alcançados, apesar dos seus erros. Graça, graça, não sou mais eu quem faço, Jesus fez por mim. Eu não consigo cumprir a lei, Jesus cumpriu no meu lugar. Esta nova aliança está firmada no sangue de Jesus. Irmão, é a nossa ceia. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança. E quando você participa, você come o pão e você bebe o cálice, você está dizendo: eu continuo debaixo dessa nova aliança. Eu continuo dizendo: eu não confio em mim, eu confio nele. Eu sou fraco, eu sou falho, mas ele é misericordioso, ele é bom. Eu estou aqui porque ele é piedoso. O meu lugar era no inferno mesmo, mas por causa do sangue dele, ele firmou comigo uma aliança baseada no sangue que ele derramou na cruz, e é por causa do sangue que eu estou aqui, fazendo parte da família de Deus, assentado à mesa, participando deste banquete espiritual, é por causa dele. A segunda promessa da nova aliança está aí no versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. É lindo, irmão, que tudo aqui é aplicado na primeira pessoa. Deus, eu farei, eu estabelecerei, eu serei. Você vê que a antiga aliança, o homem tinha: eu cumpriremos, faremos, realizaremos. Não fui capaz de fazer nada. Na nova aliança, Deus traz a responsabilidade para ele. Eu farei, eu estabelecerei, eu serei. No 10 ele diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Qual é a promessa da nova aliança? A promessa da transformação interior. Aonde foi escrita a lei da antiga aliança? Tábuas de pedra. Aí Deus diz: eu farei uma nova aliança e eu escreverei no coração, no entendimento. A lei não estará mais do lado de fora, estará do lado de dentro. A nova aliança, ela é superior, porque na antiga aliança as leis estavam no exterior. Na nova aliança, ela produz uma transformação no interior. A antiga aliança, eles se acostumaram a mudanças de fora para dentro, que na verdade não passava de fora, nunca chegava dentro. Começava fora, terminava fora e ficava só por fora mesmo. E como ninguém era capaz de ver do lado de dentro, achava que porque tinha mudado fora, tinha mudado dentro. A nova aliança diz: não vai começar por fora, vai começar por dentro. É mudança de caráter, é nova natureza, é mudança de vida. E do lado de fora, depois que eu completar lá dentro, aí nós vamos ver do lado de fora o novo homem, a nova vida, a nova criatura, vivendo para a glória de Deus. Mas na nova aliança não são leis escritas
na pedra, é a minha lei no coração, no entendimento, mudando o interior de dentro para fora. A terceira promessa da nova aliança está nos 2 versículos que se seguem, 11 e 12. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por quê? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações, o que Deus vai fazer? Não lembrarei mais. Nova aliança, promessa de perdão para todos. Deus está prometendo nova aliança. Eu vou perdoar as iniquidades, os pecados, as prevaricações. O que acontecia na antiga aliança com o adúltero? O que acontecia na antiga aliança com o adúltero? Apedrejado. O inaugurador da nova aliança está diante da adúltera. Vai apedrejá-la? Não! Apedreje vocês que não têm pecado. E aí? Começou a sair do mais velho para o mais moço, porque quanto mais velho, mais pecado. É mais tempo de vida, mais pecado. É assim mesmo. Aí começou pelo mais velho, o mais menino de colo, que é o que tem menos pecado. O mais velho. Aí foi. Quando Jesus olhou, não ficou ninguém não, só ficou o que não tinha pecado. O único que podia condenar, o único que podia jogar uma montanha na cabeça daquela mulher. Eu não te condeno, porque na aliança que eu vim estabelecer, eu vou perdoar os pecados. Serei misericordioso com as iniquidades e os pecados e prevaricações, não me lembrarei mais. É claro que a expressão não se lembrar mais não é que Deus vai esquecer. Deus não sofre de amnésia, ninguém sofre, quanto mais aquele que é onisciente, cuja prerrogativa é saber tudo, todas as coisas. Como é que vai se esquecer? Não é que vai esquecer. O que está se querendo dizer aqui é que Deus não vai mais ficar jogando em rosto pecados que já foram perdoados, porque já foram confessados e também já foram deixados. É o diabo que vem de vez em quando te lembrar do pecado que você cometeu ano passado, no mês passado, e tentando abater a tua fé, te desanimar, te fazer não querer ir para a igreja, dizendo: olha lá, você errou, olha o que você fez ano passado, olha 10 anos atrás o que você aprontou. Mas aquele que derramou sangue para te purificar, ele diz: já está perdoado aquele pecado, olha para frente e caminha, olha para frente e avança, eu não te condeno, já paguei por este pecado. Pecados que já foram confessados e deixados. Ele não vai ficar lançando em rosto. Quem lança é o diabo. Aleluia. E uns crentes que às vezes se deixam usar por ele também. Essa irmã aí, você sabe o que ela fez? E eu conheço a história dela, lá na Bahia, na década de 70. Tem ninguém aqui que era da Bahia da década de 70? É que tem, né? Você não conhece. Já paguei por esses pecados. Ela é nova criatura, nasceu de novo. Já paguei todas essas falhas, todas essas fraquezas, já foram cravadas na cruz do Calvário. Já lavei ela com meu sangue, já purifiquei ela com meu sangue puro e carmesim, já enchi ela do meu espírito. Ela é nova criatura, não deve nada a Satanás. O nome dela está escrito no livro da vida. Caminha, porque você está debaixo da nova aliança, e ela está pautada na graça, na misericórdia e no perdão. E finalmente, a grande promessa de bênção sem fim. 13, dizendo: novo concerto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O primeiro
acabou. O segundo nunca acaba. O primeiro concerto teve fim. O novo concerto jamais terá fim. A antiga aliança se encerrou. A nova aliança jamais se encerrará. O primeiro, passageiro. O segundo, eterno. Estamos debaixo de uma aliança que não se acaba. Por quê? Porque foi estabelecida por um sumo sacerdote superior, que ministra num santuário superior, que ofereceu um sacrifício superior. Irmão, nós estamos debaixo da bênção e nós temos que viver para agradecer por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Não vamos dar ocasião a estarmos debaixo da graça para darmos ocasião à carne, mas vamos viver uma vida de gratidão àquele que pagou pelo meu, pelo teu, pelo nosso pecado, aquele que nos arrancou das fileiras do inferno, escreveu o nosso nome no livro da vida, foi na frente, inaugurou um novo e vivo caminho, mas que em breve vai voltar para buscar a igreja santa, lavada, remida no seu sangue e que vive em santificação, aguardando o toque da trombeta. Se você está aguardando a trombeta tocar, se você está aguardando a trombeta tocar, fique de pé junto comigo para nós orarmos e agradecermos a Deus. Aleluia, aleluia. O sacerdote é superior, capítulo 7. A aliança é superior, capítulo 8. Semana que vem, o santuário é superior. Nós vimos hoje aqui, passamos os slides do texto escrito por Moisés no Êxodo, falando dos detalhes da cópia, da réplica. Irmãos, eu imagino que a réplica era muito linda. O templo de Salomão, muito lindo. Réplica. A partir da semana que vem nós vamos ver o verdadeiro, o que foi feito pela mão de Deus. Nós vamos adentrar o santuário celeste e poder analisar detalhes que estão revelados do santuário celestial, morada dos santos, lugar para onde breve iremos e de onde nunca mais sairemos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite mais uma vez, por tua graça, pela tua bondade, tua misericórdia. Te louvamos pela nova aliança, pelo novo e vivo caminho que foi aberto para nós, a tua igreja. Falhos, pecadores, fracos, mas escudados e confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote mais excelente, mais sublime. Nós te agradecemos, Senhor. Peço que continue ajudando o teu povo, a tua igreja. Continue nos ajudando na caminhada em direção às mansões celestiais. Perdoa nossas faltas, nossos pecados. Lava-nos com o sangue puro e carmesim do teu Filho. Ó Pai, nos ajuda a prosseguir em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos digam amém.